Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Nesse vídeo não é uma recomendação de investimento. Galera, eu aproveitei os comentários que vocês fizeram no vídeo anterior para fazer uma versão 2.0 do nosso ranking, né, dos FII Infras. Então, lembrando, nesse ranking aqui a gente busca balancear as variáveis que influenciam, né, na nossa decisão, colocando questão de risco e retorno, quais são as variáveis preponderantes que a gente tem que analisar ao investir num FII Infra, né? Então agradeço os comentários de quem colocou, né? Tipo, no último vídeo aqui eu aproveitei muitos comentários de vocês. É muito rico essas opiniões de vocês para a gente construindo a cada mês que passa relatórios melhores, não é verdade? Então valeu mesmo, muito obrigado. Bom, no comparativo, né, gente, o que eu vou colocar aqui? Primeiro eu queria explicar a parte de peso para vocês aqui. Então, como é que funcionam esses pesos aqui? Basicamente, 50% está na rentabilidade aqui. Então, eu coloquei 1,5 ponto, né, do dividend yield desse ano, 1,5 ponto no dividend yield desde o início. Por quê? Eu julgo que é importante a gente verificar como é que a performance do fundo está desde seu início, né? Porque, afinal de contas, né, aí a gente percebe realmente se é sustentável ou não, né, esse dividend yield. Bom, coloquei também PVP, porque o PVP influencia no dividend yield on cost, né, enquanto a gente vai receber ao longo do período. Então é importante, como são fundos de papéis, buscarmos comprar sempre com desconto. Logicamente, se o fundo está uma oportunidade excepcional, né, a gente avalia e até compra dentro do próprio patrimonial ou com leve ágio, né? Mas é sempre importante buscar um ponto de entrada interessante. Então, aqui, liquidez, esses três itens aqui, eles já representam metade da pontuação dos 10 pontos, ok? Demais itens em amarelo aqui, ó. Número de debêntures, interessante também a gente verificar, né? Por quesito diversificação. Liquidez, importante verificar também, vale um ponto aqui na nossa análise, porque senão, às vezes, a gente entra em armadilhas de liquidez, né? Carrego, IPCA ou CDI, né? Vale um ponto também, porque carrego é importante, o carrego que ele provê, ao final de contas, o nível do dividend yield. Então é importante a gente avaliar se o fundo tem um bom nível de carrego, né? De spread. Então esse ponto vale um ponto também. O item novo que entrou aqui, eu queria gastar mais tempo com vocês nele, até para explicar, esse item ele se chama variação do VP. Então, o que eu quero dizer com variação do VP? É importante a gente avaliar como se comportou o VP de cada fundo. Então, o que eu fiz nesse exercício? Eu peguei os VPs lá na CVM, mês a mês, fui colocando, e peguei com o histórico dos últimos 12 meses e fiz a seguinte conta. O fundo, nesse decorrer do período, o VP dele está aumentando ou está baixando? Quais as implicações disso? E por que isso deve ser pontuado, na minha opinião? Por que isso deve valer ponto? Então, voltando aqui, veja, questão do VP, eu coloquei 2 pontos por variação do VP nele. Por quê? O VP varia, logicamente, com relação à curva de juros, marcação a mercado, que é um fator exógeno, né? Mas afeta todos os fundos de forma igual, né? Então não tem como um fundo falar que o VP ficou prejudicado por causa de marcação a mercado, sendo que a gente está fazendo comparação ano passado com este, ok? Então marcação a mercado afetou todos os fundos de forma igual, né? Aí é afetado por fatores internos também, que seriam spread de crédito e carrego, né? E ele é afetado, logicamente, por exemplo, por itens como uma emissão com menor VP em relação ao anterior, por amortização do principal, né? É um indicador de reservas, ao final de contas, pois um VP com sobra, né? Ele representa que o fundo tem reservas, ao contrário, representa que o fundo está queimando reservas, né? Passou um pouco do limite de queima das reservas. Então, no final de tudo, no longo prazo, a distribuição converge para o carrego, mas é importante a gente verificar a evolução do VP, para ver se o VP, ano após ano, não está somente declinando, né? Isso é importante que a gente monitore, por isso coloquei um indicador com 2 pontos aqui. Bom, sobre a amortização do principal, é um item, né? A gente sabe que tem alguns fundos que pontualmente praticam essa amortização do principal, ou até sistematicamente, então, por isso também verificar se o VP não tem diminuído sistematicamente. Logicamente, eu como cotista, opinião pessoal, por exemplo, sou cotista de FIPE também, os FIPEs entregam o principal, né, basicamente. Eu prefiro FIPEs que entregam o principal mais na fase final do fundo, né, no caso de FIPEs, porque eu prefiro que o dinheiro fique com o fundo para que ele faça rentabilizar. Então, eu não gosto quando o fundo me devolve grande parte do principal no início, né? Porque esse principal está voltando, logicamente não é perda, porque o principal voltou para o cotista, né? Embora a cota, logicamente, tem que ficar de olho, porque ela varia em função disso, a cota no secundário, né?
o mercado precifica quando parte do principal começa a voltar, então é um ponto de monitoramento, ok? Mas é um fator que a gente deve avaliar bem. Nos FIPEs é uma coisa, todos os fundos têm a sistemática de uma curva de cash flow que envolve devolução do principal durante todo o projeto. Já nos FIINFRAs, regime competência, né, ele pode optar, né, por devolver pontualmente ou não, independente do momento que o fundo está passando, né? Então, não é proibido que isso seja feito, deve ser constar no regulamento de cada fundo tem sua linha de distribuição de PVP, aos quais, abaixo daquilo, o fundo busca não distribuir, beleza? Mas deve ser um ponto a monitorar. Então, espero que isso tenha ficado claro para todo mundo, porque acaba que isso aqui gera algumas dúvidas, né? Bom, 2 pontos que estão negativo aqui, ó. Veja que tem uma bombinha aqui. Eu coloquei como fator penalização, que tira ponto. Por exemplo, uma taxa de administração acima de 1 vai tirar 0,25 do fundo. Já uma taxa de performance também existente no fundo vai tirar 0,25 pontos. Então, eu coloquei esses 2 fatores como valores que tiram pontos do fundo, ok? Então, assim, a gente já vai aqui para o comparativo e na sequência vamos para o radar. Eu creio que eu vou quebrar esse vídeo em 2 partes para não ficar tão longo, ok? Vou acompanhando aqui até o final. Mas na primeira parte a gente vai ver esse comparativo, aqui o comparativo puro com os números reais, vou explicar para vocês fundo a fundo, né? E na segunda parte as notas de 0 a 10. Então fique para a segunda parte do vídeo, tá? Para você ver as notas aí como é que ficou. Bom, aqui eu atualizei também a tabela de debentures, né? Para a gente verificar as debentures de cada fundo, né? Logicamente não é esse o momento que a gente vai fazê-lo, né? É mais para conhecimento de vocês. Seria para a gente verificar sobre posições e algumas posições aqui que a gente considera em nível de risco, tá? Mas esse não é o core do vídeo. Isso é mais para conhecimento geral de vocês, e aqui segregado também essa mesma tabela por setor, ou seja, qual fundo tem mais geração, transmissão, rodovias, né? Veja que são os 3 setores mais predominantes nos FINFRAs, né? Então, é basicamente para conhecimento geral e análise de cada um e a verificação setorial aqui, beleza? Mas vamos ao core do nosso fundo, o ranking dos FINFRAs, então. Aí uma grande frase que tinha um chefe meu que falava, né? Tudo não terás. Ele falava isso, então, logicamente, é difícil a gente achar um fundo que tenha tudo, todas as variáveis, né, no verde, né? Então, a gente tem o ranking verde aqui, a gente tem o amarelo e tem o vermelho. Então, o verde é quando o fundo chegou, está, por exemplo, cumpriu o target dele, né? O amarelo é quando ele está rondeando o target aí, e o vermelho é quando ele está bem abaixo do target. Então a divisão foi basicamente essa. Os pesos estão aqui na coluna lateral, tá? Aqueles pesos que eu comentei para você. Então, 2 pontos aqui para o PVP, 1 ponto para a liquidez, 1,5 ponto dividend yield de 2023, 1,5 ponto dividend yield desde o início, 2 pontos para variação do VP. Olha só, interessante, né? Então, eu fiz um trabalho nesse ponto, variação do VP, de pegar lá no site da CVM, né, o VP dos últimos 12 meses e comparar o atual com 12 meses atrás, mesmo a base temporal, beleza, gente? Voltando, vamos começar então de uma vez aqui, fundo a fundo, tá? A gente vai passando aqui da direita para a esquerda e você acompanha o seu fundo ou o fundo de interesse que você tem. Eu vou, né, tecer alguns comentários sobre cada um deles. Primeiro, BODB, fundo da Boqueina. Então o fundo está negociando o PVP de 0,99, ficou verde no 0,99 aqui. Até hoje está mais barato, hein, pessoal? Sexta-feira, vamos ficar de olho. Ele chegou a bater 9,15, chegou a bater 0,96 do PVP. Então vamos ficar de olho, o fundo está passando por emissão, tem umas janelas de compra interessantes, tá? Bom, patrimonial liquidez, liquidez dele é boa, né? Então pontuou como verde aqui também. Dividend yield de 2023, ele está com 9,3 de dividend yield em 2023, né? Passou por algumas distribuições um pouco menores naquele período de fevereiro, como vários outros fundos que vocês estão vendo aqui ao lado dele, né? Dividend yield desde o início, aqui é um ponto importante, né? Avaliar sempre desde o início. Desde o início ele está com 16,1. Então, assim, novamente, no longo prazo ele tem convergido para um bom nível de pagamento. Bom, carrego dele da carteira, 8,7, né? Os carregos aqui são sempre marcados a mercado, tá, pessoal? Então, estão bem atualizadinhos aqui. Então, o carrego dele seria o IPCA mais 8,74, um bom nível de carrego, ficou no verde aqui também. E aqui vem o ponto variação do VP nos últimos 12 meses. Então, o que a gente percebe? Que o fundo, esse fundo especificamente, está com um VP hoje menor do que estava 12 meses atrás, né? Isso, 35 centavos menor.
Então, é bom a gente avaliar isso aí, pois afinal de contas isso é um indicador de reservas, como eu falei para vocês, nesse caso pontuou negativo para esse fundo aqui. Beleza? Duration, né? Coloquei sem rating, porque a duration é um fator muito individual, particular de cada fundo. Uma duration curta pode ser boa, bem como uma duration mais longa te propicia, via de regra, um retorno maior, por exposição maior aos ativos da curva de juros, né? Uma duration mais longa normalmente vai te apresentar uma taxa melhor, não é verdade? Mas, consequentemente, um risco maior também. Mas duration eu deixei em aberto, porque não é o item a pontuar, para nós pontuarmos aqui. Bom, número de debêntures, o BODB ele tem 13 atualmente, se passando pela emissão, é bem possível que aumente esse número aí, mas ficou no vermelho, tá? A linha de corte aqui seria, né, ele passar de 20, para ele virar para a faixa amarela, beleza? Taxa de administração, 0,9, e aqui ele levou uma pequena penalização por ele ter a taxa de performance. Então o BODB ficou com esse desenho aqui, dessa maneira, verdes, entre verdes, 4 verdes e 3 vermelhos. 4 vermelhos também, gente. Beleza? Vamos para o próximo, BIDB, fundo do Banco Inter. Então, esse fundo do Banco Inter, eu vou falar um pouco sobre ele aqui. O fundo do Banco Inter, eu acho um fundo bem interessante, na verdade, né? Você percebe os relatórios dele de ótima qualidade. Vou deixar todos os cards aqui nesse vídeo também, tentar colocar, para que cada um tenha curiosidade, né, de acessar e assistir os últimos relatórios de seus fundos, beleza? Mas o fundo Banco Inter é um fundo de porte um pouco pequeno ainda, né? A liquidez dele não é tão boa, então a liquidez ficou no vermelho aqui. Ele está bastante descontado, hein, pessoal? Bastante amassado, com 0,95 do PVP, negociando essa taxa. Ele vem pagando, na verdade, nesse ano, 10,2 de dividend yield, então acabou ficando no vermelho, porque ficou abaixo de 12. Então considerei 12 porque é 1% ao mês para fundo de papéis, né? Então ficou abaixo de 12, ficou vermelho. Ficou acima de 12 até 13, amarelo. E acima de 13 ganhou o verde. Beleza? Esse foi o critério para a questão do dividend yield, ok? Mas veja, voltando no BIDB, o detalhe é que ele tem aqui desde o início 15,5 de dividend yield. Então, apesar de no ano estar um pouquinho atrás do 12, né, desde o início está muito bom. Pontuou verde nesse ponto. O carrego dele é interessante, PCA mais 8,3. Também está trabalhando com variação do VP virada para o lado negativo, então isso pontuou contra ele. É um fundo que, apesar de ser um fundo relativamente pequeno, tem 29 debêntures, bem diversificado. A taxa de administração muito boa também, entre as mais baixas aqui de todos os FIINFRA, 0,8, né? Não tem taxa de performance. Então o BIDB ficou com essa configuração aqui no radar, beleza? Próximo fundo, vamos falar do Cadif, né? O Cadif é um fundo extremamente conhecido, o maior fundo da B3, o mais antigo também, né? Então esse fundo, lá no início, ele pagava semestral, para quem lembra, né? E depois ele passou os pagamentos dele mensal. Então o Cadif está negociando com certo ágio, né? 1,02, está negociando aqui a parte de liquidez dele muito boa, como a gente viu aqui, 2 milhões e 600 por dia. Não temos nada a declarar sobre isso, é muito bom, excepcional mesmo. Só que qual que é o problema do Cadif? O que está puxando ele pontuar para baixo, né? O dividend yield desse ano está muito baixo, né, pessoal? 8,9 de dividend yield nesse ano. Mas o dividend yield desde o início, né, 12,2. Então, o fundo, se você olha essas duas componentes aqui, ele acaba que ele está entre os mais baixos, né, no dividend yield, tanto desde o início, quanto o dividend yield desse ano, 2023, beleza? Parte disso é explicado pelo carrego do fundo, que é um pouco mais baixo em relação à concorrência. É um carrego aqui de 7,8 que ele tem aqui. Além desse carrego, na verdade, estar aqui um pouco mais baixo, né? Ele tem uma taxa de administração mais alta do que de todos os fundos, 1,11. Isso faz com que sobre menos líquido para o cotista, tá? Agora, um grande ponto positivo desse fundo aqui é a variação de VP. Variação de VP dele, ele está com R$ 4,3 de valorização em relação à mesma data do ano passado. Então, o fundo tem uma reserva aí interessante, não é verdade? O fundo pode aí passar por um período de uma entre-safra maior se utilizando dessa reserva aqui. Com relação a debêntures, fortemente diversificado, ele tem 47 debêntures. Gente, em função do tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou passar agora vou fechar esse vídeo aqui e eu vou passar, né, para o próximo vídeo, a parte 2, onde a gente vai continuar olhando todo esse ranking e ao final vai colocar as notas. Então,
Fica aí, te vejo no próximo vídeo, tá, pessoal? Um grande abraço e até daqui a pouco, hein?